Muita gente até tenta fugir do trânsito e de grandes congestionamentos. Mas com o crescimento na frota de automóveis, fica quase impossível escapar disso. No Brasil, por exemplo, o número de veículos aumentou de 2017 a 2018 em 889 mil veículos, chegando a mais de 65 milhões. É quase meio veículo por pessoa no país. Porém, para se conquistar uma melhor mobilidade urbana, é necessário criar alternativas viáveis de transporte para a população. E se essas alternativas incluírem o cuidado com o meio ambiente e com a saúde, serão muito bem-vindas. E iniciativas nesse sentido têm surgido em diversas cidades brasileiras. São Paulo, além do uso de bicicletas, por exemplo, nesse ano o patinete foi implementado para que a população use como alternativa aos veículos. São soluções simples que fazem a diferença na qualidade da mobilidade urbana. E é sobre isso que nós estaremos falando aqui no Universidade Aberta de hoje. Fique com a gente! O projeto de pesquisa Estudo de Mobilidade no Campus 1 da Universidade de Passo Fundo procura entender e criar um plano de mobilidade sustentável para a universidade. E para conversar sobre esse assunto, recebemos a coordenadora do projeto, a professora mestre Eliara Porto. Mas claro, antes do bate-papo, vamos conferir a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. Mobilidade urbana. O nome pode parecer complicado, mas o significado é simples. Mobilidade urbana nada mais é do que as condições que permitem o deslocamento das pessoas em uma cidade. Com mais de 7 bilhões de habitantes no mundo, somados a mais de 1 bilhão de veículos, a disputa por espaço é inevitável. O resultado são congestionamentos quilométricos, poluição sonora e ambiental. E, infelizmente, a tendência é piorar. Para se ter uma ideia, segundo uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, a frota de automóveis brasileira cresceu 400% em 10 anos. Um dos grandes desafios dos municípios é encontrar uma alternativa para melhorar a mobilidade urbana e a qualidade de vida da população. Aqui em Passo Fundo, a ciclovia foi uma alternativa encontrada para quem quer fugir do trânsito, ter uma melhor qualidade de vida e ajudar o meio ambiente. Ana Paula Wickert, secretária de Planejamento da cidade de Passo Fundo, fala sobre a implementação da ciclovia na cidade e a expansão dela no futuro. Em 2014, nós começamos a implementação das ciclovias como uma tendência até internacional e nós já observávamos que a cidade tinha esse potencial. Então, nós decidimos fazer a primeira ciclovia na Avenida Brasil, que já tinha um suporte ali de território para isso, né, que eram os canteiros, com segurança, enfim, né. Foi um grande sucesso, porque as pessoas começaram a usar antes mesmo de estar pronto, né? Basta ir no fim de semana para ver. Nós temos traçado aí para o futuro, né? Neste plano, vários quilômetros de ampliação para ciclovias. Então, quer dizer, as próximas gestões poderão dar continuidade a essa política, ampliando, né, as ciclovias. Estamos trabalhando com ela agora nesta nova obra da Avenida Brasil, para chegar com a ciclovia até... né, de trevo a trevo, vamos dizer assim, né, com toda a avenida, que é o eixo estruturador principal da cidade, né. Ana Paula ainda fala sobre a migração da população do carro para a bicicleta e lembra de países como Holanda e Dinamarca, que foram um dos pioneiros das ciclovias. Esse processo de imigração, ele é uma mudança de comportamento. Então, em primeiro lugar, para as pessoas migrarem, para as pessoas mudarem o comportamento, a cidade tem que estar preparada para isso, né? Porque muitas vezes as pessoas não vão usar essas alternativas porque não se sentem seguras, né? Então, isso é um dos principais fatores. Então, eu acredito que estruturar a cidade é fundamental para haver a mudança de comportamento. As cidades europeias que são tidas como referência, como Amsterdã, Copenhague, elas vêm trabalhando nisso desde os anos 70. Então já são 40 anos de processo de implantação de mudanças de comportamento, de ciclovias. Em Passo Fundo, um exemplo de quem aderiu à ciclovia como meio de transporte é o publicitário Matheus Cavalheiro, que utiliza a bicicleta para ir e voltar do trabalho. Matheus confirma a diferença de ter um percurso tranquilo e saudável ao invés do estresse que todo o trânsito causa.
Já fazem uns 2 anos que eu venho de bicicleta. E além da questão física, né, tu tem uma qualidade de vida melhor, mas mentalmente tu relaxa, é uma válvula de escape para o teu estresse do dia a dia, né? Então, às vezes tu já chega uma vibe melhor, ou quando tu se estressa muito, tu sai daqui de bicicleta, tu acaba relaxando mais, chega em casa mais confortável também. Além de fazer bem para quem pedala, a bicicleta, diferente do carro ou do ônibus, tem outro benefício muito importante. Eu acho que além do benefício da saúde, tanto física quanto mental, também tem o benefício para o meio ambiente, né? Você vai pedalar e você não vai contribuir com a poluição diária na cidade, né? Isso é muito melhor. Tudo bom, professora? Tudo bom, Viviana. A universidade, como esse grande laboratório, né, que é para o aluno e até para pensar projetos para a própria cidade, sempre tem que olhar para si antes de querer olhar para fora de si, né? Nesse sentido, para o que é que esse projeto está olhando? Então, como a Ana Paula mencionou, para as pessoas poderem mudar seus hábitos e mudar a sua cultura, a cidade tem que estar preparada para isso, né? Da mesma forma, a gente tem demandas de mudanças ou melhorias de infraestrutura dentro do campus. E isso precisa ser baseado ou guiado por um plano, né? Por uma estratégia, por uma ideia de crescimento da instituição, né? Então, por isso, a gente está elaborando, né, estudando e elaborando o plano de mobilidade urbana sustentável para a Universidade de Passo Fundo. O que significa dizer sustentável em qualquer plano de mobilidade urbana? Então, o eixo da sustentabilidade, de forma simples, ele acaba as pessoas sempre indo para o lado ambiental, né? Mas não necessariamente. Ele tem que atingir as esferas sociais, econômicas e ambientais. Então, quando a gente pensa de fazer um plano de mobilidade, tem que pensar que esse plano tem que ter condições financeiras de ser executado, né? Os projetos que vierem oriundos desse plano. Também tem que dar uma resposta na questão ambiental e social, né? Então, a universidade ela traz muitas pessoas para o campus, nos finais de semana, para lazer, e ela precisa pensar, e inclusive os nossos próprios alunos e professores que se deslocam diariamente para trabalhar e para estudar aqui. Então, a gente pode conseguir melhorar a qualidade de vida das pessoas conforme a gente planeja as nossas metodologias de deslocamento, né? Então, hoje a gente tem uma dificuldade em Passo Fundo em deixar de usar tanto o automóvel por causa da infraestrutura de transporte que nos é fornecida. Então, os estudos, eles levam a gente a entender que ações são necessárias serem realizadas para que daqui a pouco a sociedade possa voltar a utilizar outros meios de transporte coletivo ou individual não motorizado, né? Eliara, quando a gente pensa em mobilidade urbana, a primeira coisa que nos vem à cabeça, especialmente para quem é motorista, é o carro, né? São os tráficos de carro e, como tu mesmo mencionou, estão crescendo com números muito grandes, né? Eu tenho um dado aqui de 2016, depois tu informou que tem dados mais recentes, né? De que existem mais de 120 mil carros em Passo Fundo, uma população de quase 200 mil pessoas, né? Então, tu tem mais de um carro, quase por 100 habitantes, né? Quer dizer, a cada 100 mil habitantes, tu tem quase 2 carros. Famílias de 2 pessoas com 2 carros, que é muito comum. E a gente falou bastante na reportagem de bicicletas, né? Que outras possibilidades se teria de transporte, além dos carros, das bicicletas e do transporte público? Então, o que eu sempre comento, inclusive nas minhas aulas, se a gente constrói infraestrutura, as pessoas vêm. Entendeu? Então, antes de ser implantado ciclovia em Passo Fundo, dizia que por que fazer ciclovia em Passo Fundo? Não tem ciclista na cidade. Olha agora, não tinha porque não tinha infraestrutura. Simples assim. É a mesma coisa que dizer sobre uma rodovia ou uma rua. Né? Dizer que aqui não passa veículos. Bem, mas se tu colocar asfalto, vai começar a passar, porque tu deu infraestrutura. Aqui não passa nenhum pedestre. Tem calçada? Tem sombra? Entende? Então, assim, é muito fácil a gente dizer, né, fechar, digamos, os olhos, mas dizer que as ruas não são ocupadas. Exatamente. Então, assim, quando se faz esse estudo esses movimentos para ocupar as pessoas ocuparem os espaços públicos, quando a gente dá essa infraestrutura, a melhor forma da gente garantir, inclusive, segurança,
né, é tendo pessoas. Então, no passado, a Gare foi um lugar inseguro. No momento que a gente conseguiu, foi a proposta da prefeitura de dar uso àquele espaço melhor e trazer mais pessoas para aquilo, então agora houve uma ocupação, né? Houve uma ocupação e hoje existe segurança naquilo. Então a gente precisa, por isso que essa infraestrutura e o planejamento ele tem que estar casado, né? Então se a gente quer que as pessoas usem os espaços, o que é primordial para elas? Segurança. Agora, por outro lado, a gente fica pensando, olha, o nosso trânsito aqui é um trânsito apertado, né? As ruas são cheias, as pessoas têm um pouco de dificuldade de usar as paralelas, nem todas as paralelas estão bem indicadas como possibilidades, talvez também por isso as pessoas não usem, mas nós temos algumas outras alternativas para esse trânsito tão afogado, porque a cidade é pequena, mas a quantidade de pessoas e de veículos cresceu, mas o centro continua no mesmo lugar, né? Como se resolve uma coisa assim? Tem soluções que elas são doloridas, tá? É aí que vem a questão. São decisões difíceis de ser tomadas politicamente. Porque, por exemplo, se aquele sistema que eu falei da questão da infraestrutura, se tu, por exemplo, não quer ter mais trânsito no centro de Passo Fundo, né? Quer diminuir o trânsito. Se tu tirar o estacionamento, de uma certa forma, tu diminui, não diminui? Porque tu não está dando infraestrutura para estacionar. Então, as pessoas vão ter que acabar deslocando. Então, por exemplo, tem projetos em Porto Alegre que tentam, inclusive, diminuir a quantidade de ônibus ociosos, vazios, que circulam no centro de Porto Alegre. Então, tem projetos de mobilidade nesse sentido, porque é o que se vê hoje na nossa capital. Muitos ônibus vazios circulando no centro. Mas será que todos eles precisavam estar ali? Então, assim, não é simplesmente sair fornecendo transporte coletivo à la vontade. Tem que ter, de novo, o planejamento para verificar se é o que realmente que as pessoas precisam, da onde que elas vêm, para onde que elas vão, onde precisa de infraestrutura. Então tem decisões difíceis como essa, talvez não seja mais simpática, talvez a gente... Mas que podem ser eficientes. Podem ser, trazem resultados no mundo inteiro. Primordial, quando a gente fala assim, pessoal, vamos deixar de usar o transporte individual, vamos usar o transporte coletivo, mas em que condições que ele está? Ele tem que atender. Hoje, ele não consegue competir com um veículo no transporte porta a porta, né? Tipo, tu pega o teu carro na tua garagem e chega na porta do teu trabalho, ou da tua escola, enfim. Então, o ônibus ele nunca vai conseguir competir com isso, mas ele tem que competir com agilidade. Né? O grande conforto que ele poderia trazer seria se ele fosse mais ágil em matéria de tempo. Quando chega, por exemplo, no centro hoje, as pessoas ficam até meia hora procurando vaga de estacionamento. Então, o estacionamento, de novo, ele causa congestionamento porque as pessoas estão rodando procurando vaga. Então, não é um tráfego de passagem, entende? Sim. Bom, e você aí de casa, já pensou em não poder estacionar o carro na Avenida Brasil? Bom, agora, antes da gente pensar sobre isso, vamos fazer um rápido intervalo. Mas antes do intervalo, eu quero conferir o depoimento da Vivian, que nos dá uma visão como aluna sobre o que é participar e como é participar desse projeto. Por enquanto, eu estou escrevendo agora para publicar artigos, mas os meus colegas que já começaram antes, eles já publicaram artigos, já foram em eventos, e daí agora o grupo também desenvolve eventos. No caso, por exemplo, ano passado foi realizado o Dia Mundial Sem Carro, eu ainda não estava participando, mas esse ano, em setembro, também vai ter, e daí a gente está começando agora a se preparar para desenvolver o Dia Mundial Sem Carro. Participando desse projeto, a gente consegue não ficar só na teoria do que a gente aprende na sala de aula. A gente consegue ver a prática, quais são os problemas, por exemplo, na parte de transportes que tem nas cidades, o que é preciso fazer para tentar melhorar, no caso.
Estamos de volta com Universidade Aberta. O tema do programa de hoje é o projeto de pesquisa desenvolvido pelo curso de Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia e Arquitetura aqui da UPF, que estuda a mobilidade no campus 1 da Universidade de Passo Fundo. Estamos aqui no estúdio com a coordenadora do projeto, a professora mestre Eliara Porto. Mas antes, você fica sabendo quais são as cidades no mundo que têm a melhor mobilidade. Já imaginou morar em uma cidade onde existem mais bicicletas do que pessoas? O estímulo ao transporte não motorizado é um dos traços que caracteriza as melhores cidades do mundo em mobilidade. Mas você tem ideia de quais cidades são essas? No Brasil, como anda esse ranking? Começamos na Dinamarca, onde Copenhague é considerada a melhor cidade em mobilidade urbana no mundo. Continuando na Europa, Berlim, na Alemanha, é a segunda nesse quesito, seguida por uma cidade asiática, Hong Kong. No Brasil, por incrível que pareça, São Paulo lidera o ranking, seguida por Brasília e Rio de Janeiro. Essa avaliação de mobilidade, ela pode ser feita por vários aspectos, né? E eu sempre tinha a impressão que no Brasil, Curitiba era a cidade que tinha a melhor mobilidade. Já foi? Na verdade, depende qual que é o ranqueamento que está sendo utilizado. Então, sobre que aspecto que está sendo avaliado a mobilidade, né? Então, ou qualidade de vida da cidade, enfim. Transporte público. Então, Curitiba, ela realmente foi por muito tempo. Aí teria que ver o que eles consideraram aí para, de repente, ela estar fora, né? Algumas dificuldades que as cidades têm ao longo do tempo é como se planejar a longo prazo, ou se replanejar, ou se reinovar. Então, Curitiba, na década de 70, foi a pioneira e ela tinha grandes projetos que foram exemplos para o mundo inteiro, como o BRT. Né? Então, muitas cidades no mundo inteiro fizeram o BRT com base... O que é o BRT? É o Bus Rapid Transit. Né, o ônibus de vias rápidas, né, então... Que é aquilo que tu falou, né, antes, um dos benefícios do ônibus pode ser a rapidez. Então, o BRT, ele é um ônibus que anda numa via específica para ele, então ele não tem conflito com outros veículos, ele tem a parada acessível, você, em vez de pagar a passagem dentro do ônibus, você paga na parada de ônibus, né, e quando você... Então, para entrar na parada de ônibus, tu tem que pagar a tarifa. E quando tu fica esperando, daí o ônibus ele é nivelado, não tem escada. Então, por isso tu acessa mais rápido o ônibus. Então, é toda uma infraestrutura para permitir que o ônibus seja mais rápido no seu embarque e desembarque e no seu tráfego. Né? Então, isso foi exemplo para o mundo inteiro, muitas cidades implementaram, só que ao longo do tempo ele precisa ser, né, atualizado, repensado. Então, a forma como a cidade cresceu. Então, talvez Curitiba tenha tido dificuldade nos últimos anos. Então, também ela acabou fazendo o quê? Como que é a conexão, por exemplo, do ônibus com o transporte cicloviário. Né? Então, quando a gente provém infraestrutura de mobilidade, tem que pensar para mobilidade para as bicicletas, a gente tem que pensar como que vai ser também o estacionamento dessas bicicletas. É engraçado pensar, mas hoje na Holanda, inclusive na Dinamarca, às vezes eles têm um conflito que a gente não tem, que é estacionamento de bicicleta. Eles têm toda uma infraestrutura de semáforos para bicicleta. Né? Então, até aqui na nossa cidade, quando se pensa na instalação das ciclovias, tem que pensar também no controle semafórico, para evitar acidentes ou qualquer conflito. Agora nesse sentido. Eu vou fazer uma pergunta para o Eliara que tem a ver, talvez algumas pessoas aí de casa se identifiquem comigo, né? Eu gosto de andar de bicicleta, mas quando eu penso num monte de subida e descida, principalmente subida que eu vou ter que enfrentar, por exemplo, para vir de casa até o campus de bicicleta, chega a me dar um desânimo, né? Porque a subida, ela exige um tipo de esforço e nós aqui na nossa cidade temos essas variações de relevo, né, de forma bastante significativa, que talvez outras cidades não tenham, e isso estimule melhor o uso da bicicleta. Isso é um fator que é considerado na hora de construir as ciclovias, enfim, de pensar essa infraestrutura? Com certeza. Quando a gente vai pensar a rota cicloviária, né, a bicicleta ela pode andar em qualquer via. Ela não precisa ter uma ciclovia para ter o direito dela de passagem. Né? Só que o motorista precisa ser educado também para circular junto com uma bicicleta.
Quando vai se construir as ciclovias ou ciclofaixas, tem que ser pensado a topografia, né, o desnível, né, da cidade para colocar no melhor caminho. Só que às vezes a gente entra em gargalos, né? Que é onde tem pontes, enfim. Onde nós temos aqui em Passo Fundo o viaduto, né? Exatamente. Lá embaixo, vindo aqui para o campus, entre o centro e o bairro Petrópolis, né? Então hoje a gente tem, por exemplo, a ciclovia no bairro Petrópolis, só que para tu acessar ela, tu vai ter que subir por alguma das pontas, né? Eu já fiz esse trajeto, é sofrido, né? É sofrido. Depois que chega, beleza, ele só desce, só vai, né? Eu vi o Matheus que diz que vem e volta de bicicleta para casa, eu pensei, corajoso. Eu já vim também dar uma aula, né, sábado de manhã, daí eu vim de bicicleta. Não foi uma tarefa fácil, né, mas nessa tentativa também de dar o exemplo, eu sou uma usuária de bicicleta recente, eu tenho poucos anos de aprendizagem nisso. E eu tenho meus medos, eu tenho minhas inseguranças como usuário novo. Então, eu acredito assim que para o usuário novo tem muita questão da segurança como um fator prioritário. A gente já fez essa pesquisa, inclusive, no campus, e foi o indicador que mais apareceu. A segurança, daí depois vem a questão da nossa época de chuvas, e depois veio a questão do desnível da cidade. Então, tem grupos de ciclistas que acham isso até bom, que é um desafio, né? Então, eles acabam que não sentem tanto o problema aqui na nossa região. Tem pessoas que são iniciantes nesse modo de transporte, que elas com certeza vão dizer que isso vai ser uma dificuldade para ela um pouco maior. Depois, quando tu fala em infraestrutura, eu fico pensando na infraestrutura adjacente. Por exemplo, se eu saio da minha casa de manhã para ir até o trabalho, qualquer lugar que seja dentro da cidade, né? E eu vou fazer isso de bicicleta, quando eu chego no meu trabalho, eu preciso de um lugar onde eu vou ou tomar um banho, ou porque não vou conseguir passar um dia inteiro trabalhando depois de ter suado andando de bicicleta, né? E isso não diz respeito só a uma decisão pública, por exemplo. Isso também diz respeito a uma consciência e uma cultura institucional, organizacional. Eu vou te dizer que existem empresas que vêm tentando resolver esse tipo de situação. De que forma? Elas fazem incentivo, né? Em vez de dar o vale transporte, elas dão uma bicicleta. Né? Isso já acontece no Passo Fundo há bastante tempo, né? Principalmente na construção civil, onde é solicitado para o funcionário se ele quer receber o vale transporte ou se ele quer uma bicicleta. E às vezes as empresas então fornecem a bicicleta. E daí elas têm uma infraestrutura de vestiário, né? Então, na construção civil é mais comum ter essa infraestrutura de vestiário, né? Então, já é um trabalho que tem um esforço, é diferente um pouco a questão do estar suado, né? É um trabalho um pouco mais pesado. Para nós, é necessário que as empresas invistam nisso, que a gente tenha esse tipo de suporte. Então, dentro do lado do poder público, poderia ter um incentivo. Né? Obrigar não seria necessário, mas um incentivo. A empresa que tiver infraestrutura de vestiário, enfim, para acomodar essas... Enfim, dá para se pensar nessa linha. Tem empresas que já fazem isso. São Paulo, como foi dito na reportagem anterior, é realmente um exemplo nisso. E São Paulo também está se reinventando também. Outra solução que foi dada é a questão de aluguel de bicicleta elétrica, que daí elimina o suor. Então, em São Paulo, isso está fazendo muito sucesso. Os patinetes também, né? Os patinetes está começando, eu ainda não tenho... Eu sei que na Europa o patinete faz bastante sucesso. São Paulo não sei como é que está ainda. Mas a última vez que eu fui para São Paulo, as bicicletas elétricas, um sistema de aluguel, estava dominando um certo mercado. Porque realmente ele consegue dar uma agilidade e tu ainda ter a condição de não chegar suado para o trabalho. E no evento que a gente faz todo ano aqui no PF, quer dizer, desde o ano passado que a gente começou, então esse ano vai ter de novo em setembro, que é o evento Dia Mundial Sem Carro, a gente consegue com empresas parceiras que elas tragam bicicletas. Ano passado, inclusive, a empresa trouxe umas bicicletas elétricas para que as pessoas pudessem circular pelo campus. E experimentar. E os usuários adoraram, né? Então, isso... Que bacana. É uma solução. Professora, e em relação ao campus, para a gente finalizar, o que é que ainda pode ser feito para qualificar a mobilidade dentro desse espaço? Então, é importantíssimo que a gente faça exercício de empatia. Tem que entender que mobilidade não é para todos. Né? Então, eu tenho que pensar o seguinte, o cadeirante consegue acessar tudo?
O deficiente visual consegue acessar tudo. Uma pessoa idosa consegue se deslocar com qualidade. Como que é o transporte de carga? Entende? Então, às vezes a gente fica pensando que a mobilidade ou acessibilidade é referente principalmente ao cadeirante. Não é. Tem que ser se for confortável para um cadeirante ou para um deficiente visual, com certeza vai ser confortável para as pessoas que não possuem deficiência nenhuma. Então, tem muita coisa assim que pode ser feito. E, como eu disse, infraestrutura e educação. Tá? Então, tem que ter educação, sim. Então, hoje tem o programa Universidade Educadora, que vai nas escolas, tem o Fórum de Mobilidade, que faz parte desse programa de extensão, né? Um projeto do programa de extensão que também faz reuniões constantemente com a sociedade, faz eventos na cidade na linha educativa, como teve agora o Maio Amarelo. Então, o Núcleo de Educação no Trânsito participa desse fórum. É um núcleo que desenvolve diversas ações na cidade de Passo Fundo, na linha de educação, porque, como, de novo, né, parafraseando a Ana, ela falou que é uma mudança cultural, e mudança cultural vem pela educação. Então, as pessoas têm que também, né, estarem abertas a receber essa novidade, essa nova informação, estudar também um pouco sobre isso e rever seu comportamento, né? Porque às vezes a gente não adianta ficar falando que eu quero ser sustentável, ambiental, e continuar com os mesmos, né, hábitos não sustentáveis ou não ecologicamente corretos. Então, a gente tem que partir um pouco mais para a ação. Fico pensando desde de estacionar o carro ocupando 2 vagas, né? Como muita gente costuma fazer. É uma maneira de desrespeitar o espaço, desrespeitar o outro. Ou estacionar um pouquinho mais longe, vai a pé as últimas 2 quadras. Enfim, gente, dá para fazer um monte de coisa. A gente tem que se sentir parte do problema e parte da solução. Então, se a gente fica achando que os outros têm que fazer as coisas para que a gente possa mudar nossos hábitos, não vai acontecer nada. Não vamos para lugar nenhum. Não vamos para lugar nenhum. Eu acho que a gente tem que criar a demanda também. Bom, e para encerrar o programa, agora é a vez da Viviane nos falar sobre o projeto. No lado profissional, né, no âmbito profissional, ele com certeza me agregou, porque eu saio daqui, final do ano eu estou formando, então eu saio, final do ano, uma engenheira civil que sabe um pouquinho a mais sobre planos de mobilidade, então que já tem uma noção, quando chegar no mercado de trabalho já vou ter uma ideia de como que funciona. Como pessoa, eu acredito que ele me agregou muito no sentido que um questionário, essa parte, ela faz tu entender o que as pessoas acham sobre o ambiente que elas vivem. Porque um plano de mobilidade, ele não é feito pelo engenheiro responsável, ele é feito pela população, é o que as pessoas acham sobre aquele ambiente e a gente só reflete ele nos dados. Então, tu consegue entender um pouco mais, ter um pouco mais de cuidado sobre aquilo que as pessoas acham sobre aquele ambiente. Bom, eu vou agradecer a professora pela participação e vou terminar o programa com uma frase que a professora disse, que é: nós temos que nos perceber como parte do problema e parte da solução. E aí, você curtiu o programa? Começou a pensar em deixar seu carro na garagem? Você pode assistir a esse programa completo no nosso canal no YouTube e as reportagens em nosso site nextjor.com.br. Estaremos de volta na semana que vem com outro projeto de extensão ou pesquisa aqui da UPF. Eu espero por você. Até lá!